Eu quero ver todo mundo aqui. Por que vocês estão aí atrás? Oh. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo ocupando aqui, galera. Pode levantar, tô vendo aí, você quer ficar sentada. Vamos, vamos. Vamos. Todo mundo, vamos concentrando, galera. Vamos a isso. Pessoal, a gente está começando mais uma palestra de prototipação com Kátia, nossa mentora premium, né? Então, eu vou estar aqui para tirar dúvida de vocês, perguntar sobre como é que está o processo de prototipação e fiquem à vontade, tá? Kátia, com você. Nem precisa, né, mais de apresentação, né? É sócia. Então, gente, olha, sempre que a gente está num hackathon, né, principalmente as pessoas que estão a primeira vez e que não têm muita experiência, a gente sempre fala que é muito difícil gerar ideias, mas depois a gente acha mais difícil materializar essas ideias, né? Porque a gente tem muitas ideias, a gente não fez aquele trabalho inicial de fazer a definição do problema, a gente não olhou para essas informações, e aí a gente tem um pouco de dificuldade depois de materializar, de, como é que isso vai ser, né? A prototipação, ela tem uma finalidade específica, né? Ela faz parte desse desenvolvimento do nosso projeto. Então, a prototipagem, ela não sai do nada, não acontece do nada, ela é o resultado de um trabalho que foi sendo feito e construído a partir das conversas com os nossos usuários, a partir da nossa ideação, mas chega uma hora que a gente precisa sair dessa ideação, precisa materializar. Bom se a gente tiver feito um bom trabalho de ir atrás das ideias para consolidar melhor o nosso protótipo, né? Mas ele é resultado de um trabalho que a gente veio fazendo, né, no caso de vocês, nessas últimas horas. O que a gente espera de um protótipo, né? O que um avaliador vai esperar de um protótipo? Neste caso aqui, a gente precisa entender que protótipo serve para validar e para trazer para a gente conhecimento sobre a nossa ideia, sobre o nosso usuário, né? Tem um cara muito famoso, eu acho que eu comentei ontem, mas não estou lembrada, no Vale do Silício, que é o Marty Kagan, e ele fala de quatro riscos. Eu falei disso ontem? 4 riscos que a gente corre com o nosso projeto. Porque a gente usa o protótipo para reduzir os riscos, né, de investimento. Por isso a gente faz protótipos rápidos e baratos. Tem uma frase do fundador do LinkedIn que ele diz assim: se você não tem vergonha do seu protótipo, você demorou demais. Demorar demais num protótipo, trabalhar demais, desenvolver demais um protótipo, não é uma coisa boa, não é um bom sinal. Você está apegado ao seu protótipo. E protótipo não é para a gente se apegar e ficar refinando. Não é para isso. Cada protótipo tem uma finalidade muito específica, que é nos ensinar sobre algo que a gente quer validar, né? Então, protótipos têm fases, né? A gente valida a ideia, a gente usa protótipo, né, para validar a ideia, quando é bem inicial, que a gente só tem um conceito de ideia, que é mais ou menos isso que a gente faz aqui no hackathon, porque a gente não tem tempo de desenvolver tanto, né? Então, a gente valida a ideia, depois a gente valida a solução. Primeiro a ideia, depois a solução, o produto. Então, são fases diferentes. Na ideia, quando a gente está construindo para validar uma ideia, a gente quer checar o quê? Quer checar se a nossa ideia é viável do ponto de vista do negócio, né? Se as pessoas gostam. A gente quer validar essas coisas. A gente quer validar o que as pessoas acham da nossa ideia, né? Então, ele é um protótipo simples. Quando a gente quer validar, por exemplo... Então, assim, como eu estava falando, né? Voltando lá no Marty Kagan, ele fala de quatro riscos que a gente corre ao longo do nosso projeto, que são os riscos de usabilidade do produto, né? Viabilidade, negócio e valor. A gente corre risco de usabilidade quando a gente constrói um produto sem entender se o nosso usuário
consegue usar bem, da maneira que a gente imaginou, o nosso produto. Então, a gente está correndo risco de usabilidade. Risco de viabilidade é quando a gente constrói uma coisa que depois não vai conseguir se materializar, né? Para a qual a gente não tem recursos, que pode ser de falta de recursos de tecnologia, de conhecimento, recursos humanos, sei lá, né? Conhecimento técnico. Esse é o de técnico, né? De viabilidade. Depois a gente tem o risco de valor, que foi o que eu falei ontem, que é a gente não fazer aquele trabalho lá de pesquisar o problema, e aí a gente não constrói uma coisa de valor. E o de viabilidade, o de usabilidade, né? Então, assim, são 4 riscos. Com o protótipo, que tipo de risco a gente reduz? De usabilidade, porque a gente pode testar minimamente a usabilidade, né? A gente pode checar um pouco, não totalmente, porque quando a gente fala de hackathon, a gente não está falando de desenvolver uma solução definitivamente, um produto pronto. A gente está falando de uma espécie de MVP, um produto mínimo viável, ou seja, o protótipo de vocês tem que ter alguma funcionalidade, ele tem que ser capaz de mostrar que a usabilidade está ok, né? Alguma usabilidade, ele tem que ter alguma interface, né? Alguma interação, não é só tela, não pode ser só tela, mas ele tem que ter alguma funcionalidade, né? Então, o protótipo, no caso de vocês, serve para vocês testarem um pouco da usabilidade, né? Um pouco da viabilidade, vocês têm que mostrar que é possível construir aquilo, né? O valor, não. Valor vocês já construíram lá no começo com as ideias, né? Aqui é mais usabilidade e viabilidade. Então, o protótipo, ele tem a função de nos trazer informações sobre isso, sobre ele é bacana em relação à usabilidade e sobre a viabilidade, né? E sobre o negócio, por exemplo. O cliente, por acaso, no caso do banco, por exemplo, que é o nosso cliente, que a gente está construindo para o banco, né? O banco, ele, em termos de negócio, que demonstração você vai dar para ele com o protótipo de que esse produto, essa solução que você está criando é um bom negócio para ele, em termos de negócio. Então, assim, que conhecimento... Claro que você não vai precisar, como a gente está no hackathon, você não vai precisar entregar o produto todo, mas aquela parte que você decidir que você vai prototipar, que você vai desenvolver aqui, você precisa definir o que você quer saber desse, né? Com esse protótipo, que informação você quer extrair? O quê? É informação de usabilidade? É informação de viabilidade de negócio? O quê? Então, você tem que se fazer essas perguntas, tipo, eu vou construir o protótipo para quê? Eu quero primeiro mostrar. O que vocês imaginam? Que vocês estão construindo o protótipo para quê? Aqui, quando vocês pensam nos protótipos, o que vocês estão pensando? Contem para mim. Alguém aqui já tem o protótipo, assim, meio pensado? Já? Como é que você pensa o protótipo? Qual a finalidade? A gente começou já o protótipo, aí tá meio que na parte de como que você usaria a nossa ideia na prática, no dia a dia. Então, é para mostrar realmente como funcionaria você pegar, por exemplo, seu celular e usar a nossa ideia para fazer, enfim, para aplicar mesmo. Você quer qual é? Usabilidade. Usabilidade, isso. Alguém mais quer dar um exemplo do que tem um protótipo? No caso dele, o que ele está... Ele diz que ele está fazendo protótipo com as telas e tudo, né? Ele está testando usabilidade, né? Mas em termos de negócio, ou em termos de viabilidade, também precisa demonstrar, fazer uma demonstração mínima, né? De como isso vai acontecer em termos de negócio, tá? Uma maneira boa da gente fazer essa prototipagem do negócio, atrelada ao produto, né? Porque os protótipos, existem diferentes tipos de protótipo, né?
tem esse protótipo de tela e tudo mais, mas tem outras maneiras da gente prototipar. Então, a gente prototipa também, por exemplo, com Business Model Canvas, quando a gente quer demonstrar a viabilidade do negócio, que é uma coisa bacana de vocês atrelarem ao produto. Então, o produto é um protótipo. Mas, se vocês construírem, por exemplo, um modelo de negócio, né, um Canvas, o quadro do Canvas, ele é um protótipo também, porque você está fazendo uma demonstração ali do negócio que está atrelado ao produto que você está oferecendo, né? Então, quando a gente oferece uma solução, não necessariamente pode ser só o produto em si, mas pode ser o Canva, por exemplo, trazendo essa dimensão do negócio, tá? A gente faz essa demonstração. Eu fiquei com uma dúvida, porque essa parte de mostrar a viabilidade do negócio, seria melhor trazer no pitch, por exemplo? Então, explicando toda a minha ideia e tal, e aí relacionar depois com o protótipo que a gente vai estar enviando do modelo de usabilidade, por exemplo. Fiquei com dúvida nisso. Em relação, você está falando a viabilidade, né? Então, você trazer dados, tá? Trazer dados no pitch, né? Trazer dados que você pesquisou, informações, números de negócio, de mercado, analisar, fazer análise de mercado mesmo, trazer dados, buscar em fontes seguras de dados, de informação, né? Seja lá do que vocês estiverem fazendo, e conectar esses dados com os interesses, por exemplo, do cliente para quem você está construindo essa solução, né? Para o negócio dele, atrelar isso. Então, você está falando, por exemplo, do Open Bank, né? Então, vocês olharam, por exemplo, porque o protótipo serve para isso, né? Para a gente ter essa ideia de o que a gente tem que buscar para fundamentar, né, a defesa do nosso produto, né? Então, usem todos os recursos que vocês puderem. As telas, né, o produto materializado ali, né, os códigos, sei lá como é que vocês fazem aí no desenvolvimento, mas usem também o Canvas, e esses gráficos demonstrando informações de fontes seguras sobre essa solução, que podem fundamentar o valor, a força dessa solução em que vocês estão pensando. Então, por exemplo, né, no caso do desafio do BRB, o que é importante mostrar? Não é só a solução material, do código e tudo mais. Para eles, com certeza, é muito importante demonstrar valor de negócio, né? Porque banco é financeiro, eles têm essa pegada forte de negócio. Então, como é que você demonstra isso na tua apresentação? Né? Como é que você vai prototipar isso, entre aspas, né? Fazendo o Canvas, faz um Canvas, ou encontra informações, dados, tá? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é a seguinte, que existem estágios de prototipagem, existem maneiras diferentes da gente prototipar. Cada protótipo tem a finalidade. Então, para você validar, por exemplo, a usabilidade, né, é o material mesmo, né? São as telas, os recursos tecnológicos que vocês vão utilizar. Para você validar negócio, faça um Canvas, né? Para você validar valor, sei lá, né? O que as pessoas... Para validar valor, por exemplo, vocês podem trazer para a apresentação de vocês no pitch aquelas informações, frases, falas que vocês extraíram das conversas com os usuários, por exemplo. Isso é forte. Colocar isso no pitch, uma frase forte que demonstra a importância que o seu produto tem para aquele usuário. Então, tem que pensar nessas coisas, nessas 4 coisas, né? Como é que você demonstra a viabilidade, que você reduz o risco, porque eles vão estar pensando nisso. Tá, mas isso aí é possível, é viável, não tem risco? Então, o protótipo serve para isso, para você aprender, colher informações e convencer, de certa forma, demonstrar que a sua solução, ela reduz os riscos de usabilidade, viabilidade, negócio e valor. Você demonstra essas 4 coisas, ok? Então, tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho quanto tempo que eu não enxergo aí o papelzinho? 15? Tá bom. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre protótipos?
Depois a gente vai melhorando. É porque eu ainda não estou claro da pergunta, eu tenho uma dúvida. Tá, ele tem uma pergunta, mas ele ainda quer refinar a pergunta. Então tá, alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre, por exemplo, a complexidade, o nível de complexidade de protótipos que vocês têm que entregar. Todo mundo está ok com os protótipos? É? Ninguém quer perguntar nada? Então tá bom. Então era isso que eu tinha para... Oi. Uma dúvida que estou desde onde que começou é realmente qual seria o objetivo que não especifica no desafio? Qual é o objetivo desse Open Finance? Qual seria o objetivo? Você tem dúvidas sobre o que é? Tá. Ontem eu também não sabia, né? Porque eu achei que eu fosse participar do desafio da For Events, que é sobre comunidades. Então, eu nem me preocupei, até porque eu sou aquela pessoa que também não gosta de gestão financeira, né? Meu marido é super especialista em economia, ele é economista, então eu deixo tudo por conta dele, não entendo nada. E ontem eu estava boiando total, né? Porque eu não sabia nada do que era isso. Mas aí eu cheguei em casa à noite, falei, opa, peraí, deixa eu entender o que é isso aqui. E eu fui ver o que era e fui falar com meu marido. E ele me explicou o que é o Open Finance. Ele até, como ele sabe que eu não me interesso muito, ele tentou ser lúdico para me fazer entender o que era, né? E ele me explicou da seguinte maneira, e é o jeito como eu vou te explicar, porque eu entendi, ficou muito claro para mim o que é esse Open Finance. Ele disse para mim assim, que o Open Finance é um leilão de bancos. É como um leilão de bancos. Porque a gente ouve falar de, ai, nossa, abrir os dados, né? Vai abrir todos os dados, e agora... dá insegurança, dá medo e tudo mais. E aí ele me falou, não, você acha que vai ser assim? Eu falei, pois é. Ele falou, não, pensa que é um leilão de bancos. E você vai gerir isso. Então, o que é o Open Finance? É você, usuário, cliente, né? Imagina que você quer fazer um financiamento de uma casa. Você quer várias ofertas. Você vai abrir dentro do sistema Open Finance, que eu não sei como é que é, nem se já está, se existe, se já é possível usar, não faço ideia, mas você, cliente, decide que no período X, não é aberto para a vida toda, você define o prazo pelo qual você vai abrir os seus dados para determinada coisa, especificamente para uma finalidade, para as instituições que você escolher. Então, é assim, eu quero fazer um financiamento. Então, eu vou abrir os meus dados por 30 dias, não sei se tem prazo mínimo, mas estou aqui, né, uma hipótese, por 30 dias, para receber proposta das instituições de financiamento. Eu quero receber desta e desta instituição. E aí, as instituições estão autorizadas a me mandar ofertas, né, sobre especificamente. E elas recebem os meus dados, não é os dados da minha vida bancária da vida toda. Elas recebem especificamente os dados bancários necessários para essa operação que eu decidi fazer. É um negócio muito mais controlado do que eu imaginava e bem seguro também, porque se você for procurar qualquer banco para colher uma proposta de financiamento, você vai ter que dar esses dados. Então, não é tão aberto, não é tão descontrolado quanto a gente pensa. Ele é totalmente controlado pelo Banco Central e os bancos vão fazer as ofertas. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no site do BRB, o que vocês veem lá? Ele tem coisas para oferecer lá já? Não tem. Então, o que a gente está construindo aqui são as soluções que o banco provavelmente quer oferecer para esses clientes que vão abrir os dados para determinadas coisas, para financiamento de carro, para financiamento de casa e assim por diante. Isso é o Open Finance. É muito mais simples, muito mais seguro do que eu imaginava, né? Vocês sabiam que era isso? Tinham essa ideia? Porque eu conversei com o pessoal ontem e eles tinham a ideia de que era aberto total. Não, não é. Não é assim. Ele tem uma finalidade bem específica por um prazo determinado. Tá? Entendeu?
Ficou claro? Alguma pergunta aí? Bom dia. Bom dia. A senhora também vai ser uma das avaliadoras, né? Não. Não vai ser, não? Não. Tava... Claro que não. É que essa pergunta é mais para a avaliação do projeto mesmo. Não vou ser avaliadora. Então... Não conheço dos critérios de avaliação. Então... Tá? Só no genérico, né? Assim, eu participo de muitos hackathons, então você tem que pensar que o critério do negócio é muito importante. Você fazer, que é isso que eu falei aqui na prototipagem, né? Sobre prototipagem. É você fazer a demonstração do valor da tua ideia e o valor do negócio da tua ideia. Viabilidade também é importante, mas assim, a viabilidade você nem consegue demonstrar ela toda aqui neste momento, porque aqui a gente não tem todos os recursos, todo o conhecimento e o tempo necessário para você desenvolver um protótipo mais complexo, né? Então a gente aqui no Hackathon, com o tempo que a gente tem, com o conhecimento, com os recursos que a gente tem, a gente faz o que a gente pode. E isso é prototipar. É você fazer o que você pode no tempo que você tem, com o conhecimento que você tem, né? E faz parte. Desenvolver o protótipo, desenvolver a ideia, o produto final, o banco depois vai fazer isso, ou com você ou não, mas ele vai fazer isso depois, com calma, até porque tem uma questão, né? Como são negociações financeiras, isso tem uma questão de segurança para o cliente também, que é importante, então, e que vocês desconhecem totalmente, tem a ver com os critérios de segurança do próprio banco, você não tem como validar isso, por exemplo. Então, não se preocupa, não fiquem com a paranoia de tentar validar todas as coisas, né? Mas validem valor de negócio, para o avaliador é uma coisa importante, tá? Valor de negócio e valor do próprio produto para o usuário, tá? Quanto essa ideia é boa para o usuário, quanto o teu produto vai encantar o usuário. Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigado. Nada. Alguma pergunta mais? Todo mundo já validou o negócio? Já? Eu só gostaria de confirmar aqui com você que você falou dos 4 riscos que correm em um projeto. Sim. Aí você falou que o de usabilidade, que é construir um produto sem entender se o usuário consegue utilizar. O de viabilidade é construir algo que não pode ser materializado por falta de recursos de qualquer origem. O de valor é não fazer uma pesquisa ineficiente e, com isso, não construir algo que seja relevante. E aí, o de negócio, eu não consegui escrever algo direcionado. Eu queria que você qual seria sobre validação do negócio? O risco do negócio é quando implementar a tua ideia. Ter risco de negócio significa que quando você desenvolver a sua ideia, colocar no mercado, você traz para a empresa um risco, que pode ser de várias naturezas. Pode ser um risco financeiro, porque ela vai gastar demais e os benefícios desse produto não vão vir tão cedo. Ou um risco de imagem, de branding, né, da empresa. Pode ser risco de várias naturezas. Quando a gente vai validar, trabalha com a redução do risco de negócio, a gente está pensando no negócio, em todos os aspectos do negócio. Desde o ponto de vista financeiro, de mercado, né, de identidade com o usuário, de marca. A gente está falando da empresa, da marca, do negócio em si, tá? É isso. Okay. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Então é isso, gente. Eu vou chamar o Gabriel. Está por aí o Gabriel? É porque ontem, por exemplo, a gente teve muitas dúvidas, né? O pessoal estava tendo muita dúvida se precisava... como é que ia desenvolver, até que ponto precisava desenvolver, e se precisava codar, não sei o quê, e aí os meninos vão trazer essa informação para vocês, tá? O que vocês precisam, como é que vocês precisam. Obrigadão, Kátia. Palma para ela, por favor. Sim. É isso, pessoal. O pessoal está com alguma dúvida relacionada a código, protótipo tecnológico. O que é? Tem que ter base tecnológica, então não pode só as telas, só o mockup.
Pode ser em código, no code, low code, vocês decidem. Mas tem que ter base, beleza? E é isso, pessoal. Obrigadão. Já já a gente tem um workshop de montagem de fliperama. Tem uma dúvida aqui? Você acabou de falar sobre a questão de programação, de fazer no code. Tipo assim, a minha equipe, a gente já está com o protótipo já montado já do aplicativo que a gente vai apresentar. E agora eu fui atrás de conhecimentos para poder fazer o aplicativo mesmo. Na produção do aplicativo, se ficar faltando alguma página do protótipo, tem algum problema? Não. Quanto maior, melhor, claro, né? Mas Isso. pode fazer à vontade, assim, sem avaliar o código, a qualidade. Claro que a gente entende que o código de Hackathon não é aquele código, né, que é feito em 3 dias. Isso. Mas fica tranquilo. Rodando, MVP, tá valendo. Entendi. Então tem que deixar bem claro o que é o MVP para vocês. Então. Exato. Somente isso, mais ou menos assim. Obrigado. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Pra galera do Flipper Jam, de 2h50 já tem um workshop de montagem de fliperama. Então vai ser tudo aqui. Já já a gente começa, tá? Obrigadão.